Boa tarde a todos, como estão? Pessoal, vamos dar aqueles 5 minutinhos para todo mundo ir chegando. Nesse meio tempo, vão se apresentando, colocando o nome, de que empresa são, estado. Coloquem aqui no chat para a gente saber um pouquinho mais quem está participando conosco. Já estou vendo o pessoal se apresentando aqui. Ian, Luana, Giovanni, Lucas, Giovanni do Grupo Savenhago. Boa tarde a todos. Pô, pelo jeito, Savenhago já veio com força aqui, ó, já tem a segunda pessoa. Coloquem aí a rede de onde vocês são, para a gente também saber um pouquinho. Para quem está entrando agora, a gente está dando só uns 5 minutinhos para a galera entrar, e daí depois a gente já começa o nosso webinar. Ó, André, o Lucas não quis ficar para trás, não, ó, já colocou o Ivo, já colocaram aqui, ó, que a Cooper também está em peso na chamada. Que bom, né? Que bom que eles vieram me ouvir. Ó, Júnior D'Angeloni. Já vou compartilhar minha tela aqui de início, mas vão se apresentando aí que a gente está dando os minutinhos para chegarem. Boa tarde, Walmor. 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 Agora eu fiquei na dúvida se é Walmor ou Valmor, porque tem alguns nomes com W que se lê como V. Oi, Antônio. Nossa, Nelson. Santa Catarina em peso aí na nossa conversa. Pessoal, vamos começando então, já está quase dando os 5 minutinhos, tá? É, Hoje a gente vai fazer um webinar sobre prevenção de perdas, então vamos trazer aqui algumas dicas práticas sobre toda a parte de gestão de estoque, gestão de validades, que a gente sabe que é uma grande dor no dia a dia, né? Mas antes de a gente entrar propriamente nos temas, eu quero trazer uma explicaçãozinha aqui para vocês, tá? Aqui embaixo, vocês vão ver que tem uma barra e a gente vai ter esse QIA, tá? Como aqui no chat, às vezes a gente pode não ver, ficar muitas mensagens e a gente não consegue ler, então se tiverem alguma dúvida específica, alguma pergunta, cliquem aqui no QIA, coloquem a sua pergunta que vai ficar mais fácil para a gente responder, tá? E claro, fiquem à vontade para reagir. A gente então tem aqui as reações, como vocês já estão utilizando, temos o chat, então o chat aqui é liberado. Quem chegou por agora, se apresentem, coloque seu nome, seu estado, de qual rede que vocês são, que assim fica mais fácil para eu e para o André também saber com quem que a gente está conversando. Então, seguindo aqui, me apresentando, eu sou a Ágata, sou especialista de varejo aqui na Paripasso, tá?
E, claro, falar da gente nunca é uma coisa fácil, né, então, assim, já falei meu nome, o pessoal já viu minha carinha por aqui em alguns vídeos, mas vou apresentar o nosso super convidado aqui hoje, que é o André Fachin, então coordenador de prevenção de perdas da Rede Cooper. E aí, um currículo bem extenso, né, André? Conselheiro e coordenador da ABRAP, membro do Comitê de Prevenção de Perdas da ACATES, formação acadêmica e de logística, MBA em inteligência artificial. Então, um grande fera aí nos assuntos para trazer um pouco dessa dinâmica, dessa conversa aqui, para a gente tratar de um tema que é tão relevante. E, pessoal, um ponto muito importante: isso aqui não é uma palestra, é uma conversa. Então, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, colocar seus comentários aqui no chat. Vou parar aqui a apresentação. Prontinho, ó. Então, vamos lá, André. Opa, tem gente diferente aqui, ó. Ó, Maria de Fátima, São Paulo. Ó, apareceu. A gente estava falando tanto que só tinha Santa Catarina, já apareceu outros estados agora. André, te dou um minuto para se apresentar também. Fiz uma apresentação aqui, mas se você quiser fazer uma introdução aí. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Um prazer, obrigado a Par e Passo pelo convite, obrigado, Agatha, pela parceria de sempre, né? É sempre bom poder disseminar um pouco dessa cultura de prevenção de perdas, né? Eu acho que nós devemos levar isso para as empresas como uma forma cultural. Além de toda a questão da sustentabilidade que isso gera para o negócio, nós falamos de sustentabilidade para o país, né? Com tanta dificuldade que a gente tem, o varejo alimentar hoje tem um volume muito grande de desperdício. Então, o quanto mais responsável a gente for nesse tema, melhor a gente consegue contribuir, inclusive, para a população, né? E me apresentando, então, eu tenho aí 18 anos, quase 19 anos de varejo, sou o André, passei por redes como Walmart, Cooper, trabalhei um tempo, tive uma breve experiência na indústria com a Ambev, trabalhei sempre com a área de processos, desenvolvimento, já estou na área de logística e prevenção de perdas. Minha formação de natureza é logística, tenho MBA em andamento em inteligência artificial, sou membro e coordenador do Comitê de Prevenção de Perdas da ABRAP em Santa Catarina, sou conselheiro da ABRAP e sou membro do Comitê de Prevenção de Perdas da ACATES e estou sempre à disposição aí, é sempre muito bom poder compartilhar e trocar ideia, né? Porque nós aprendemos sempre que a gente conversa sobre um assunto, né? Com certeza. E André, me conta um pouquinho quais que tá sendo os principais tipos de perdas que você vem observando aí no supermercado e como essa gestão de estoque, validade impacta diretamente nisso. A gestão de estoque, ela vai além de gerir propriamente o estoque, né? Porque ela interfere numa cadeia dentro da empresa. Porque quando eu tenho uma ineficiência na minha gestão de estoque, eu tenho um impacto de custo na minha logística, eu tenho um impacto de venda por conta de ruptura, eu tenho impacto de perda por conta de excesso, de, de, de produtos na minha área de venda, eu tenho e posso gerar um problema na minha saúde financeira através de fluxo de caixa, eu posso gerar um problema na minha saúde financeira através de margem, porque eu tenho que trabalhar muito com rebaixo, então isso gera um impacto nos meus resultados. E como eu comecei falando, a gente tem uma questão de responsabilidade social, né? A cooperativa tem isso muito na veia, é do DNA dela essa questão de desenvolver cultura, de desenvolver sociedade onde ela está instituída. Então, a gestão de estoque ela vai além propriamente do produto, se eu vendi ou se eu quebrei, né? Então, isso é muito importante deixar claro. Por isso, a necessidade da cultura. Eu costumo dizer que uma empresa saudável e que entende a cultura, ela tem a questão de trabalhar como informação de dados, né? Input, output.
eu recebo de algum lugar e entrego para algum lugar. Quando eu faço isso bem feito, quando eu tenho isso bem desenhado dentro da cadeia e quando eu tenho o senso de responsabilidade em cada uma das etapas, eu tenho a possibilidade de ter um resultado melhor, né? E falando de perdas propriamente dita, nós temos 2 grandes grupos, né, a perda não conhecida e a perda conhecida. E aí várias empresas existem nomenclaturas distintas para isso. Mas é propriamente o que eu vejo que eu estou descartando, que é a minha perda conhecida, e o que eu descarto através do meu inventário, através da minha validação de estoque, que aí eu suponho o que aconteceu. Eu nunca consigo cravar um motivo de perda quando eu tenho um ajuste através de inventário, porque eu tenho uma suposição, me furtaram, recebi errado, registrei errado na frente de caixa, movimentei errado, criei uma receita errada, mas é uma suposição, e aí nós vamos tratando. É muito mais difícil de tratar quando eu tenho uma perda. E a perda hoje conhecida que a gente vê, grande parte das empresas tem sentido muito, e é o centro da nossa conversa hoje, é o vencimento, sim. Ele representa hoje, dentro da quebra conhecida, aí, uma casa de 30% a 50%, varia de empresa para empresa e de unidade, até dentro da mesma empresa a gente tem unidades que são mais eficientes e tem menos problema com isso, unidades que são menos eficientes e tem mais problema com isso. Mas validade é o grande vilão hoje, inclusive pelo mix, né? A indústria cada dia mais lança novos produtos e a gôndola não estica. Então a gente vai colocando, 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 e às vezes a gente tem mais do mesmo dentro de casa e aí fica difícil gerir esse estoque. Mas validade, danificação, daí seja no estoque por um treinamento errado, por uma movimentação errada, na área de venda, às vezes por um layout errado, então danos por movimentação. Deterioração, e aí a gente tem isso muito na parte de perecíveis, né? Armazenagem inadequada, exposição inadequada e problemas de refrigeração. Então, esse é o grande grupo que compõe aí a perda conhecida. Perfeito, André. E se você fosse me mencionar, né, que tipo de estratégias que vocês, né, na Cooper estão adotando para garantir exatamente esse giro correto dos produtos, evitar essa perda, seja por vencimento ou por outros fatores que você mencionou aqui. A gente tem, e eu tenho isso hoje como princípio de análise quando eu tenho que fazer alguma tratativa, né? Eu entendo que o fluxo e a cadeia do produto dentro de uma empresa, ele tem 8 pontos principais, que ele começa lá no cadastrar o produto, depois eu negocio o produto, eu compro o produto, eu recebo o produto, eu armazeno ou transformo o produto, eu faço o abastecimento e a precificação do produto, e aí eu vendo ou eu quebro o produto, né? Então, dentro dessa cadeia, a gente tentou trazer para a Cooper uma política do que eu tenho que fazer em cada um desses estágios. Então, nós temos uma regra bem clara e um departamento que cuida disso e hoje cuida muito bem, que é a parte do nosso cadastro. Então, a gente afinou o relacionamento com esse grupo e hoje a gente entende a necessidade e as dores deles e às vezes vem para uma tratativa interna para melhorar isso e eles conseguirem manter. A gente entende e contribui quando possível com a nossa área comercial, e aí a gente vem para dentro de casa, né? Que daí está mais na nossa mão, não envolve tantos terceiros. Então a gente tem uma boa política de recebimento, tanto de conferência quanto de shelf life, que é onde começa o problema, né? Eu não posso receber um produto que às vezes não tem nem condição de ir para dentro de casa. Então, ter uma boa política bem desenhada de recebimento, ter um controle ideal de shelf life, e aí a gente não pode colocar uma regra e dizer que tudo tem a mesma regra. Então a gente precisa definir o que é perecível, o que é não perecível, o que é mais sensível, o que é menos sensível, o que eu tenho mais giro, menos giro. Então, uma boa política de shelf life, validade na entrada. Nós trabalhamos daí e estamos fazendo um trabalho, iniciamos agora, isso é uma iniciativa da nossa operação, não é nem da área de prevenção de perdas, um trabalho de layoutização, de depósito, organização, tentar transformar isso, e aí vai para vários fatores, não só para validade, mas isso facilita muito, porque a organização é uma primícia para te fazer um bom controle de validade, um bom controle de estoque, né?
Nós estamos utilizando agora na Cooper, desde maio, um aplicativo de controle de validade, onde a gente imputa as informações e quantidade de estoque ali, e ele gera os alertas. Isso tem facilitado o nosso controle em loja, tem auxiliado o nosso trabalho, e eu tenho uma previsibilidade, né? Então, hoje eu sei qual é o problema que eu posso ter de estoque em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, e aproximadamente aí até 6 meses para frente, através dessa utilização de tecnologia, né? Uma boa gestão, treinamento e capacitação de novos colaboradores para PVPS na hora do abastecimento, primeiro que vem, primeiro que sai, diferente de alguns ramos aí que tem o primeiro que entra, o primeiro que sai. No varejo, a gente tem que trabalhar com o primeiro que vence, porque não necessariamente o primeiro que entrou é o primeiro que vence, às vezes existe alguma negociação, alguma oportunidade de mercado. Então, essa utilização e o trabalho do Omnichannel, né? Dos vários canais de venda. Então, utilizar bem nós temos aqui o e-commerce, nós temos o clique retire, nós temos o televenda para o nosso atacado, e nós temos a venda física em loja. Então, utilizar bem a capacidade de cada um desses modelos de venda. Então, é isso que nós temos feito hoje na Cooper, é isso que tem auxiliado a gente a manter os nossos resultados aí e aprimorando gradativamente. Bastante coisa. André, até aproveitando que você mencionou ali sobre um recebimento eficaz, né, ter um padrão de recebimento. Eu vejo que tem muitos varejos que conversam comigo e falam da dificuldade entre o time de qualidade fazer esse recebimento e o comercial. Então, chegou ali, tem um produto que está com uma data curta, está com vencimento menor do que o previsto. Aí isso passa para o comercial, eles falam: "Não, manda entrar". Como que é essa relação? Como que você vê essa relação hoje? Eu acho que está muito na estrutura de empresa, né? E nas políticas bem desenhadas, e o quanto as políticas, né, a gente brinca aqui internamente, não são para grego ver, né? A política ela tem que ser desenhada de uma forma que ela seja praticável. Então não adianta eu desenhar um baita quadro de políticas aqui, ter N números de procedimentos se eles não são aplicáveis no dia a dia. Então esse é o primeiro momento. Toda vez que a gente vai desenhar um processo, mudar um processo, incluir um processo, nós fizemos através de comitê. Não é a área de prevenção de perdas, não são os analistas aqui que são responsáveis por descrever esses processos que estão aqui sentadinho no ar-condicionado, no escritório, que dizem o que deve e o que não deve fazer. A gente vai para a prática, a gente vivencia aquela operação e a gente valida se ela é aderente ou não ao nosso negócio. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos, né? A gente faz um diagnóstico do problema, entende como tentar estancar esse problema, e daí para frente a gente desenha um processo. E nós temos uma facilidade, eu digo aqui, porque a gente tem uma gestão diferente da área de recebimento de loja. Eu sou responsável pelo recebimento de loja, né? Então, ele está no guarda-chuva da prevenção de perdas. Então, para descumprir um processo, precisa ter um alinhamento entre os responsáveis. Então, a operação de loja, quando precisa por algum motivo, ou o comercial, quando precisa por algum motivo, discute primeiro comigo, traz para mim isso de forma muito produtiva, WhatsApp mesmo, ligação, não dá para ser nada muito burocrático, porque é vivo esse momento lá no recebimento, né? Então tem que ser algo produtivo, rápido e muito operacional. Mas aí a gente tem uma facilidade perante isso, quando eu discuto com os meus colegas, tem a dificuldade dessa questão da gestão à distância, desse impasse em quem realmente é responsável por essa área, mas em contrapartida a gente tem esse ganho e tem tido um efeito para nós aqui muito positivo, né? E sempre que tem um problema que é um pouco maior, que gera um pouco mais de peso, nós entendemos que, cara, nós trabalhamos na mesma empresa. Então, vamos sentar na mesa e vamos definir o porquê. Então, hoje a gente tem uma comunicação boa da nossa área comercial, né? Isso não foi uma realidade sempre, mas hoje nós já temos, eles informam, ó, negociei, pode receber. Então, a loja já está avisada, se não tem nenhuma intervenção minha através daquela informação que já veio pré-definida, eles já sabem que pode receber, que isso foi alinhado. Eles já dizem lá se isso vai ter alguma negociação diferente, se vai ter alguma tratativa diferente, se não vai ter, e é responsabilidade da Cooper mesmo. Então, e cada um cuida do seu quadrado. Isso tem surtido muito efeito, e é isso que nós temos feito aqui, né?
Perfeito, conversa, né, porque no fim a gente tem que lembrar que todos estamos no mesmo barco e olhando para o mesmo objetivo, que é aumentar os lucros e não é uma disputa de, um tá contra o outro, não, os 2 têm que estar alinhados. E quando você menciona, né, nos teus colaboradores, tanto no pessoal que está no escritório, quanto o pessoal realmente que está na loja, como que é essa atuação para manter esse time engajado, para que a prevenção, como você falou por diversas vezes, esteja essa cultura, né? Porque me tocou muito a tua palestra na tanto na Catz ali, mas em Joinville que você fez, aonde você pediu para o pessoal levantar a mão, quem é prevenção de perdas? E Uhum. ali naquele ato, poucas pessoas levantaram, mas no final todos são prevenção de perdas, porque prevenção de perdas ela não deve ser apenas um setor, e sim uma cultura, né, que é algo para todos. Como que você mantém os seus colaboradores engajados com esse realmente com esse pensamento? Ó, É, primeiro é entender, né, que nós estamos conquistando isso, e isso a gente está num processo de desenho disso dentro da nossa empresa. A prevenção de perdas, ela engatinha ainda na Cooper, né? Nós temos 8 anos de setor, olhando para setor prevenção de perdas. Olhando para a cultura, e a gente pode ampliar essa discussão, mas ter um setor, uma área responsável, alguém que está dentro da empresa, destinado a olhar para isso, a olhar para esse negócio, para esse indicador, a olhar para os KPIs que envolvem esse indicador, nós temos 8 anos. Então, estamos construindo isso há um tempo, né? E vem muito nesse intuito de parceria. A prevenção de perdas por muito ano, por ela ter surgido da área de segurança patrimonial, porque é a origem, a raiz da prevenção de perdas, ela se iniciou na área de segurança patrimonial. E na década de 1990, principalmente com a entrada das grandes redes multinacionais, Walmart, Carrefour, e a expansão de empresas daqui para virarem multinacionais, como o GPA, nós tivemos um redesenho disso, né? Então, uma reestruturação de prevenção de perdas, e a prevenção de perdas começou a olhar mais para o negócio e não só para a segurança. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi quebrar esse paradigma. Cara, nós não somos polícia aqui dentro, nem na nossa atuação operacional em loja e nem nas nossas conversas. Então, quando eu vou para uma conversa com a área de operações, com a área comercial, eu não vou na condição de, ó, eu sou o delegado, estou com a legislação que eu tenho aqui, que é o procedimento na minha mão, e você tem a responsabilidade de cumprir. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi gerar essa interação entre as áreas. É de paz sempre? Não, eu não vou ser hipócrita, né? Mas ela é boa, num geral ela é boa. Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi definir o que é prevenção de perdas para a empresa, para a cultura da Cooper. Como eu posso associar a cultura, a prevenção de perdas, à cultura da empresa? Porque senão eu tenho duas culturas, e aí se eu tiver duas culturas, eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma empresa diferente alocada dentro de outra empresa. E aí tu não tem cultura. E a gente escuta bastante hoje que empresa de cultura boa tem bom resultado. Então eu entendo que a Cooper tem uma boa cultura, porque ela é perene já há alguns anos e tem bons resultados. E aí, depois disso, a gente começa a envolver e mostrar a importância das pessoas. Trazer as pessoas para dentro do jogo, mostrar quais são os objetivos da empresa, abrir para pessoas indicadores, trabalhar de forma bem coerente, olhando para isso, respeitando as regras de cada negócio, as regras e a cultura de cada empresa, né? E aí depois a gente vai envolvendo. Então eu envolvo meu time em treinamento, eu envolvo meu time em desenvolvimento para entender, porque eu falo, né? Nós temos hoje a cultura de prevenção de perdas Cooper, sim, mas eu não posso me comparar com um Carrefour, com um Walmart, com empresas que têm outro nível de estrutura, de tecnologia, de investimento. Então eu proporciono para minha equipe entender, existe algo acima disso aqui. E brinco muito no desenvolvimento que eu tenho da minha equipe, né? Eu não sou teto, eu sou base. Então, eu sou a base para que eles tenham uma base forte e possam se impulsionar. Porque se eu me colocar como teto, eu limito a minha equipe ao meu conhecimento.
e muitas vezes eles trazem coisas que eu não pensei. E é isso que tem construído essa cultura dentro da Cooper, né. E aí a gente vai para outras coisas que já são conhecidas principalmente da área de RH, né, que é treinamento, comunicação, práticas ativas do time, reconhecimento, valorização, liderança por exemplo, e ter essa dor de dono, né. E a dor de dono na minha visão, na minha percepção, quando eu entrei no mercado de trabalho, então eu não sou mais tão novinho, os meus cabelos mostram isso, né, os que ainda sobraram. A dor de dono era: eu visto a camisa e eu faço isso aqui. Hoje não, hoje é um alinhamento, né, o quanto o meu propósito de vida está alinhado ao propósito de existência da empresa onde eu trabalho. E aí a gente começa a ter um pouco mais de facilidade nessa questão de cultura, né. Com certeza. E você mencionou a parte de reconhecimento, né, reconhecimento ao time, seja prevenção de perdas, time de loja. Tu consegue dar alguns exemplos que hoje vocês atuam aí com esses reconhecimentos? Nós temos hoje o reconhecimento financeiro que todo mundo olha, né, nós temos prêmio de participação nos lucros, ele é verdadeiro dentro da Cooper, ele realmente funciona, ele vale de cima para baixo, então, cara, se a base não ganhou, o presidente não pode ganhar só porque ele é presidente, né, então nós temos uma regra muito clara nesse jogo, então a nível de reconhecimento financeiro, tem isso. E eu tenho para mim, assim, eu tento ser um professor e fazer as pessoas chegarem onde ela quer, eu não retenho talento, né, eu busco desenvolver as pessoas. Então, eu tento mostrar para eles o como eles podem associar o propósito de vida deles ao propósito de empresa e chegar e construir esse espaço deles também. Porque o espaço deles precisa ser construído por eles, não pode ser construído por mim. Eu tenho construído o meu, e o meu depende deles, né. E aí, individualmente, né, eu brinco que quem zera a auditoria do Valtair que tu conhece lá, ganha uma cuca e uma coca, então Ó, a essa gente tem cuca algum aí tá sendo prometida para mim e não foi paga, hein. Vou deixar aí no alto. A gente faz uma confraternização de final de ano, que daí não tem nada a ver com a empresa, então a gente joga uma bola, a gente dá risada, a gente conta umas piadas. Então é tornar o nosso dia a dia, ele por natureza tem o seu peso. Se eu gerar mais peso ainda fora disso, se torna muito complexo de se manter, se torna quase um ambiente insalubre, né. Então é esse tipo de coisa, é uma conversa, é uma folga, é dizer: "Cara, ó, vai lá, pega um final de semana, vai com a tua família pra praia, vai descansar". Não precisa sempre ter um motivo, porque normalmente, tem que ter um motivo, tem que então é muito disso, assim, é tentar, reconhecer, transmitir e associar esse propósito de vida ao propósito da empresa e ter os reconhecimentos que daí cabe à empresa, os benefícios e tudo mais, né. Nós temos um grupo de benefícios bons e tem essas premiações financeiras aí que são pagas para os colaboradores. E eu notei em toda a tua fala que você traz muito a questão de treinamento, de educação, e isso é um ponto muito importante, né, porque às vezes a gente olha, assim, num cenário geral e, você tem que fazer tal processo, tá, mas ok, o que que eu tenho que fazer? É isso, isso e isso, mas e o treinamento constante? Que e realmente você poder conversar com outras pessoas da área. Como que vocês fazem isso aí? Tipo, como que é essa constância de treinamentos? Tu mencionou comigo até essa semana na nossa conversa, que vocês têm uma universidade aí dentro, um local realmente para trazer esses treinamentos. Conta um pouquinho mais. A gente tem uma universidade corporativa, né, é um ambiente virtual onde tem diversos cursos de desenvolvimento pessoal, profissional, tem curso de culinária lá, tem de tudo, o que tu quiser aprender tem lá dentro, né. Então, eu tento trazer alguns cursos, a gente tenta montar um cronograma de desenvolvimento para a equipe, então cursos pontuais a gente tenta fazer via empresa. A empresa tem o benefício do auxílio instrução para quem está estudando, tem auxílio de inglês para quem quero desenvolver uma outra língua, então a cooperativa ela tem esse benefício, 50%, então tem esse desenvolvimento de treinamento, né. Nós abrimos o nosso ano para a equipe falando especificamente da equipe de prevenção de perdas este ano, nós abrimos com um workshop,
de conhecimento, mas eu fui a pessoa que menos falou nesse workshop. A equipe construiu algo num período, que eram eles que tinham que construir, e a primeira etapa desse workshop, os gestores de área vieram conversar com eles, para eles entenderem também, quando eu vou lá e digo que o comprador não está me ajudando nisso ou naquilo, então o gerente comercial veio lá e falou quais são as primícias, o que que o comercial faz, por que que ele faz algumas coisas, quais são as importâncias da área comercial para a empresa, e a logística veio e falou, a operação, o gestor de e-commerce, então é isso que a gente tenta proporcionar aqui, né? Eu queria dar curso para minha equipe toda semana, mas daí eles não iam trabalhar também, iam ficar só em sala de aula, né? Mas a gente tenta desenvolver nesse sentido. Eu preciso melhorar a minha automação. Então tá, como que eu faço para melhorar a minha automação? Eu preciso dar um curso para alguém, eu preciso pegar os meus analistas e desenvolver eles nisso, para pelo menos eles saberem o que que o mercado está praticando, participação em fóruns, participação em palestras, né? É isso que a gente tem feito aqui para tentar desenvolver a equipe. Perfeito. E todas essas perguntas que eu te fiz casam muito bem com uma outra que eu vou te trazer, né, que é pensando que a gente fala muito com supermercados pequenos, médios, né, que ainda estão se desenvolvendo, então ainda estão nesse momento de: "Meu Deus, o que que é prevenção de perdas, né? É só a perda que eu estou evitando?". Então, como que você traria, né, o que que você daria de dicas para um supermercado que está começando a estruturar esse programa de prevenção de perdas? Quais que seriam os primeiros passos? Primeiro a gente precisa entender, né, e ter o reconhecimento da alta gestão, presidência, donos, que isso é importante para o negócio. Porque senão entra num viés de, isso aqui é custo ou é benefício. E segundo, nós precisamos entender, eu costumo falar, hoje tem software, tem tecnologia, tem ferramentas para todos os níveis de empresa, né? Como eu falei, eu tenho o nível de cultura e o nível de entrega de prevenção de perdas para a Cooper, mas existe um nível de exigência, de cultura, de estrutura diferente quando a gente fala de Carrefour. Eu trabalhei numa estrutura muito diferente quando eu trabalhei, passei 5 anos no Walmart, né? Então, o que é aderente para o meu negócio? Eu não preciso começar com uma estrutura de prevenção de perdas como uma grande rede ou como alguém que já está trilhando um caminho, que já desbravou algumas matas que são fechadas, começou. Então, o que que eu preciso hoje? Então, a primeira dica que eu dou é: faça um diagnóstico da sua empresa, porque quem não mede, não controla, e quem não controla, não conhece seu resultado, né? Diz já o filósofo Mário Sérgio Cortella, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, se eu não tenho um diagnóstico, se eu não tenho um entendimento de onde estão as minhas dores, eu não sei. Qual que é a diferença de causa e consequência? O que que é causa e o que que é consequência? O que está ferindo o meu resultado? Onde eu estou perdendo a mão no controle? Então, o primeiro ponto e a primeira ação que eu tenho que ter é: eu preciso fazer um diagnóstico da minha empresa. E aí eu posso começar pelaquela base, né? Eu preciso entender que eu preciso dessa área. Então, esse é o primeiro ponto. Eu, como gestor, como dono do negócio, como responsável, como CEO do negócio, como gerente da minha loja individual ali, eu preciso desse negócio. Então, esse é o primeiro ponto, né? Faça um diagnóstico. Tu não precisa ter uma estrutura, tu não precisa ter 10 pessoas, mas precisa ter uma ação. Se tu não tem a condição de fazer isso, seja por tempo ou seja por conhecimento, busque profissionais que prestam esse tipo de serviço, né? Depois, busque o patrocínio disso. Eu não sou a alta direção, eu sou um gerente de área, eu sou um gerente de operações, eu sou um gerente de loja, mas eu entendo essa importância. Então, faça esse diagnóstico na sua loja, na sua unidade, no seu negócio e busque os patrocinadores, escolha os seus stakeholders, né? Vai entender quem é que pode patrocinar e quem tem força. A prevenção de perdas, ela precisa estar caminhando, precisa estar conversando, precisa estar na mesa de quem assina o papel, porque senão tu nunca vai conseguir ser efetivo nas tuas ações, né?
Após ter esse diagnóstico e conseguir os teus stakeholders, conseguir o teu patrocínio, e aí seja ele para ter uma pessoa, pode ser o teu controller lá. Começa pelo cara da tua contabilidade, que já é um cara de números, já é um cara que tem que olhar para o teu estoque, e aí começa por ele, depois vai estruturando. A prevenção de perdas na Cooper começou só comigo, né? Então eu fiz um projeto, fui para uma loja, trabalhei em loja, cumpri as minhas jornadas lá na loja, fiz o trabalho de diagnóstico, de busquei patrocínios para conseguir esse espaço dentro da empresa. E aí depois a gente foi estruturando, depois a gente ganhou 2 agentes de prevenção de perdas, 4 agentes de prevenção de perdas. Hoje a gente tem uma estrutura com um fiscal de prevenção de perdas, um agente de prevenção de perdas que nós chamamos aqui por loja, nós temos analistas, nós temos agente de prevenção de perdas no CD, nós temos agente de prevenção de perdas na indústria, então a gente tem um analista de inventário, a gente tem toda uma equipe de inventário, mas não começou assim, começou por baixo. Então, às vezes a gente olha, meu, para começar isso aqui, olha quanto dinheiro, meu, vou ter que contratar um monte de gente. Não, calma. Começa, né, fazendo esse diagnóstico, tendo esse patrocínio e depois vai formando as pessoas que vão começar com esse trabalho. Nós começamos o trabalho da prevenção de perdas aqui, para te ter uma ideia, avaliando as divergências de abastecimento do CD para as lojas. Foi um trabalho inteiramente interno. Nós nem olhamos para fornecedor, nós não olhamos para operação de loja, nós olhamos para nós. Como o CD distribui para a loja e o quanto essa divergência impacta no meu resultado. Foi assim que começou na Cooper. Depois tu vai formando a tua equipe e aí tu começa a estruturar, tu começa a definir os teus KPIs, definir os teus indicadores chaves, aí tu começa a treinar, a ter iniciativa, a disseminar uma cultura, a envolver outras pessoas que não são os executores de prevenção de perdas, mas que são os parceiros. Aí tu vai lá no teu açougueiro, tu vai lá na pessoa que assa o teu pão, tu vai lá em quem monta o teu bolo, tu vai lá em quem abastece a tua gôndola, aí tu começa a desenvolver treinamento e aí tu começa a implantar. Aí tu começa a criar controles, aí tu começa a criar procedimentos, aí tu começa a criar normas, aí tu começa com controles básicos inicialmente. Não adianta começar por cima, eu quero controlar tudo. Depois tu vai estruturando, aí tu começa a criar uma cultura e a comunicar prevenção de perdas dentro da tua empresa diferente. Aí tu começa a fazer um trabalho um pouco mais robusto, aí tu começa a apresentar resultados, isso te proporciona, aí os teus stakeholders lá vão dizer, não, então vale investir, vamos dar mais uma pessoa, vamos adquirir um sistema, vamos comprar uma tecnologia, vamos desenvolver uma tecnologia interna, e aí a gente começa a ganhar espaço nisso, né? E é sempre muito importante falar, né, que quando a gente vai trazer, vai começar a prevenção de perdas em uma rede, não se assustem, porque a quebra que vocês, o percentual de quebra que vocês achavam que tinha, provavelmente ele vai aumentar e vai aumentar muito. Porque a gente começa a colocar uma lupa sobre o que antes a gente tinha apenas um achômetro. Ah, eu estou achando que eu estou perdendo tanto. E quando a gente começa a colocar realmente esses processos indo de pouquinho em pouquinho, você começa a ver uma quebra que, meu Deus, eu não fazia ideia que eu estava perdendo nesse montante e por alguns motivos que você fala assim, nossa, estava na minha cara. É, mas a gente não consegue ver tudo. São muitas coisas. Quem está aí todo dia no varejo sabe que uma hora você está fazendo aqui uma operação, daqui a pouco já tem que largar tudo para resolver outra coisa. Então, em um dia, você faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. É isso aí. É, e, André, a gente vem falando muito de tecnologia, né? É, como que a tecnologia vem apoiando essa área de prevenção de perdas? Importante primeiro separar algumas coisas, né? E até por estar estudando essa área, hoje todo mundo às vezes até confunde tudo é inteligência artificial e nem tudo é inteligência artificial. Às vezes é um recurso que o teu próprio ERP já tem e tu só está automatizando, né? E aí já falando de automatização, eu sou totalmente a favor, eu concordo muito. O único cuidado que nós temos que ter, né? Eu não posso automatizar eu. Então eu preciso, né? A gente falou ali sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico, o primeiro de implantação é algo maior, mais amplo, um pouco
mais estruturado, mas depois eu preciso fazer diagnósticos constantes nas minhas operações. Então, eu automatizei um receituário de padaria. Eu preciso fazer uma revisão periódica dos meus receituários para ver se o meu rendimento continua sendo o mesmo. Então, primeiro a gente precisa separar isso, o cuidado para não automatizar problema e o que é tecnologia, o que é inteligência artificial. As duas elas se complementam e auxiliam na gestão do negócio e nas operações que são. O segundo é quebrar o paradigma do medo. A inteligência artificial, a automação veio para tirar emprego. Eu não vejo desta forma. Ela veio para nos auxiliar, até porque, né, quem é do varejo vai poder falar com propriedade, nós não conseguimos fechar os nossos quadros. Então a tecnologia não veio para tirar emprego, nós precisamos de gente, né? Então esse ponto é de extrema importância. E aí depois eu volto lá para o diagnóstico. Qual é o tipo de ERP, qual é o tipo de tecnologia, qual é o tipo de inteligência artificial que é aderente ao tamanho do meu negócio? Inclusive a maturidade que o meu negócio tem para receber essa tecnologia. Porque senão tu bota uma ferramenta muito boa e tu não tem maturidade para trabalhar ela. Dados hoje tem de monte nos nossos RPs, no nosso. Mas o que que eu faço com eles? O quanto eu estou tornando e transformando eles em indicadores que facilitam a minha tomada de decisão e a minha prática de plano de ação para realmente melhorar o meu negócio. Então, esse eu acho que é o primeiro panorama que nós temos que ter e ter esse entendimento para daí depois sim entrar. E aí a gente tem duas linhas de tecnologia. Uma tecnologia que ela é voltada para a segurança patrimonial e é de suma importância, que daí são alarmes, operação de CFTV, antenas antifurto, que daí a gente tem N soluções inteligência dentro do nosso CFTV, que identifica comportamentos indevidos, e nós utilizamos isso para tomada de decisão olhando para a área de segurança patrimonial. E quando nós vamos para a gestão propriamente dita, para a parte mais estratégica, aí a gente tem outros, a grande parte está dentro dos próprios RPs, então é realmente tirar as informações, extrair as informações dentro do RP que me facilitem, e aí a gente leva elas para dentro de um BI e consegue ser mais cirúrgico nas nossas tomadas de decisão. E aí, outras ferramentas menores que inteligência artificial para análise de resultado de inventário, é, aplicativos para controle de validade, como nós estamos usando aqui na Cooper, e aí tem várias soluções no mercado, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, né? E aí depois, plataforma e tem uma plataforma, vou entrar no e-commerce, uma plataforma bem estruturada que faça que eu tenha uma venda e que os meus pagamentos entrem, que eu não tenha problemas de quebra financeira. Hoje nós temos inteligência artificial que pode ser utilizada no CFTV para validar a produtividade em loja, então a gente fala muito de mão de obra, muitas vezes o nosso processo não está bem desenhado, e aí as pessoas perdem tempo fazendo operações que não agregam valor para o cliente, enquanto a gente podia ser mais produtivo só redirecionando, redesenhando um processo, uma norma, um procedimento interno, né? Então, é muito nessa linha assim, que eu acho que a tecnologia vem para apoiar, e é muito nessa linha que eu tenho como trabalhar. Se eu for falar de inteligência artificial e de ferramentas pro varejo, nós vamos passar um dia inteiro aqui falando. Mas o que que é aderente para o meu negócio? O que que eu busco com essa ferramenta? Então, muitas vezes eu vejo empresas e vejo discussões em fórum, e o cara, não, eu quero essa ferramenta aqui. Tá, mas para que tu quer? Não, porque eu quero, porque o fulano tem. Tu não sabe nem para que tu quer a ferramenta, então, né, o que que tu busca com essa ferramenta? E isso vai de tudo. Nós estamos falando de ferramenta aqui, mas eu vou dar um curso, eu vou desenvolver um profissional da minha empresa nessa área aqui. Tá, mas para que que eu vou desenvolver ela? O que que Então tem que ser um ganha-ganha. A gente proporciona o desenvolvimento para aquele profissional, porque conhecimento é dele, não sai nunca mais. Ele vai levar com ele, mas ao mesmo tempo o que que a empresa vai ter de retorno com esse investimento, né? Qual é o ROI desse investimento? E a tecnologia é a mesma coisa. A gente tem
tecnologias que são utilizadas na frente de caixa para agilizar atendimentos de multiplicação, de desconto, que daí facilita muito, tu sai aí de 3 a 5 minutos de atendimento para 20 segundos, 30 segundos com a tecnologia, com ferramentas. A gente tem ferramentas mais robustas, que daí custam mais, e a gente tem ferramentas menos robustas que startups estão desenvolvendo aí e facilitam muito, agilizam muito o processo na frente de caixa, que é um grande gargalo hoje, né? E assim, né, eu gosto complementando também, eu gosto sempre de trazer a seguinte frase: a tecnologia, a ferramenta, ela é um meio, ela não funciona sem pessoas. Ah, eu tenho inteligência artificial, eu tenho algumas coisas, mas no processo que a gente faz hoje, a tecnologia ela é uma aliada para conseguir melhorar a nossa gestão de tempo, para conseguir tirar alguns processos que seriam, né, vamos falar de um jeito muito simples, perda de tempo. Mas a tecnologia ela tem que vir de um jeito que caiba no negócio. Muitas vezes eu estou começando, nossa, eu recém iniciei, eu preciso buscar uma tecnologia XYZ. Tá, mas tu já tem um processo pré-desenhado? Começa de um jeito simples, vai para um papel, para um Excel, mas começa. O importante é a gente começar e a partir daí ir amadurecendo. Então é melhorando esse processo pouco a pouco. Esse é um ponto muito importante de frisar aqui. André, Eu gostaria vamos, de deixar só pode falar. sobre isso aí, né? O diagnóstico vale para isso também. Então, alguns pontos que eu anotei aqui que eu acho importante a pessoa que toma a decisão em ir buscar essa tecnologia olhar, né? O primeiro é o custo-benefício, o quanto ele é aderente, quanto ele vai custar e qual é o benefício que ele vai me trazer, e aí eu vou saber se ele é aderente ou não ao meu negócio. O segundo é, ele é confiável, porque do mesmo jeito que tem muita ferramenta boa, com perdão da palavra, tem muito picareta aí no meio do caminho, Com entregando certeza. uma fala muito boa e pouco retorno, né? Qual é a integração? Eu preciso de integração? Se eu preciso de integração, o quanto eu vou investir em API, em leitura, em conciliação de dados, né? Qual é o tipo de treinamento que eu preciso para as pessoas? É um treinamento muito maçante, muito caro, muito custoso, muito demorado para aderência? E qual é a segurança, a privacidade legal, respeitando LGPD, respeitando todo esse processo que eu tenho, e aí sim eu tomo a decisão se é para mim, se cabe para o meu negócio ou não, né? Então, se eu não sei por onde começar o diagnóstico. Comece por esses pontos principais, porque eles já vão conseguir te trazer uma resposta. Se dois ou três desses pontos a resposta for negativa, ou ela não é aderente, ou ela não tá, a tua empresa não está com a cultura pronta, com a maturidade pronta para receber essa ferramenta, ou ela realmente não é boa. Perfeito. E um ponto até que eu reforço quando a gente fala em que caiba no bolso, não, a gente também não está falando, né? O custo-benefício não é só o financeiro, é o financeiro, mas se atentem também a pós-venda, atendimento, como que vai ser suporte, porque eu vejo algumas empresas falando, ah, eu contratei o RP XYZ porque é o mais barato. Daí daqui a dois meses está correndo porque precisou, travou, não teve suporte. Então, precisa estar tudo muito alinhado, tudo precisa ser muito bem estudado, porque senão vai travar toda uma operação, né? Tecnologia, ela é um aliado, mas ela tem que ser um aliado com muitas ressalvas e ela tem que ser muito bem estudada. É. André, acho que é isso. Quero te agradecer muito por esse tempo, essa conversa, essa parceria, né? A gente já tem uma parceria aí com a Cooper há bastante tempo. Foi muito bom essa nossa conversa. São vários pontos aqui importantes. Então, a cultura, né? A cultura de prevenção de perdas acima de tudo, diagnosticar os seus pontos fortes, os seus pontos baixos. A gente precisa estar muito ciente do que está acontecendo. E a quebra por causa da validade, ela é só uma das tantas que ocorrem. E com um bom diagnóstico, com um bom processo, a gente começa pouco a pouco a ir minimizando elas.
Feito. Pessoal, quero deixar aberto aqui também, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar aqui pelo chat ou pelo QA. A gente tem mais 10 minutinhos, ó, conseguimos terminar no prazo, hein? Isso que a gente fala bastante, a gente conseguiu. A Mônica, Eficiência operacional. a Mônica colocou aqui, ó, para deixar os contatos. André, se tu quiser deixar o teu LinkedIn aqui para o pessoal também acessar, Vou colocar o importante. meu telefone, o LinkedIn ali. Isto. Meu telefone só não funciona nas minhas férias, né, cara? Eu tenho um problema com isso, ele para de Poxa funcionar vida, nas férias. que coisa, mas só nas férias, né? Só nas férias. Não, mas tem que ser momento também, a gente tem que saber o momento de trabalhar e o momento de descansar, senão ninguém aguenta. Pessoal, tô colocando o meu contato aqui também, quem quiser falar comigo, tá? E adicionem a gente também pelo LinkedIn, vai achar o André, vai achar aqui pelos nossos nomes, já é fácil de localizar. Quero agradecer a todos novamente, André, quero agradecer essa parceria e mais um webinar aí finalizado lado a lado, como a gente se propõe, né, de realmente ser uma conversa, de realmente ser uma troca de experiências para agregar um todo. Legal, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Me coloca à disposição aí, precisando de alguma coisa, estamos aí. Perfeito.